E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Está aí então, pessoal, só vou dar uma arrumadinha na câmera aqui, porque a câmera tá que tá hoje, nossa senhora. Mas tá tudo bem, vou dar só uma ajeitadinha. Aê, agora sim, agora acho que vai. Então pessoal, você deve estar perguntando, professor, você falou que o seu curso de História ele é completo para concursos e vestibulares, e para mim que faço pré-militar, professor, pode ficar tranquilo que serve para você também, meu aluno do pré-militar. Claro, óbvio, as coisas que caem no seu conteúdo, no seu edital do pré-militar. Inclusive agora que nós iremos entrar aonde? Na história do Brasil, isso mesmo, falaremos desse vasto conteúdo que é a história do Brasil, que é difícil demais, mas aqui no YouTube aqui já expliquei para vocês aqui um resumo, uma coisa mais tranquila, entendeu? Mas no nosso curso de história completa, onde você pede o seu tema, eu quero saber mais sobre história do Brasil, dessa parte que você falou sobre pré-colonização, que nós iremos abordar aqui, descobrimento do Brasil e tudo mais. É uma parte que não é muito, acho que não muito cobrada em prova, entendeu? Eu vejo algumas questões, mas não assim a coisa tão assim que fala assim, essa prova vai cair. Fique com cuidado, mas em outras palavras você tem que estudar tudo, né? Mas beleza. Essa nossa aula, pessoal, ela vai falar, nós iremos falar aqui sobre a história do Brasil, né? Iremos começar esse novo conteúdo. Como já disse, se você quer uma coisa mais específica ainda, mais bem detalhada, que te ajude mais ainda, essa aula aqui é um resumo, entendeu, pessoal? Para se você tem um norte depois, quando chegou no dia da prova, você, eu quero saber alguma coisa sobre a história do Brasil, essa parte. Te dá uma boa iniciativa, uma boa direção para fazer sua prova, tranquilo? Mas como eu já falei, que é uma coisa mais completa, peça o vídeo lá. Beleza, pessoal? Então, o nosso curso de História completo para concursos e vestibulares e também serve para você do pré-militar. Vamos começar nossa ladainha toda. O e-mail está aí, historiacomp1@outlook.com, para você mandar a sua dúvida, sua curiosidade e tudo mais. Obrigado pelos elogios e tudo mais. Obrigado aos alunos aí que estão pedindo os vídeos. Espero também que você tomara que não precise, né? Porque você é um bom aluno e tudo mais. Mas se precisar, dê uma preferência aí para nós. Tranquilo, pessoal, que nós temos aí mais de 600 alunos aí. O Facebook Istuçá, adicione lá. O celular para mensagem, o 3291650267 para te ajudar também. E o site, professor, agora você tem um site? Sim, agora tem um site. O nosso curso de história completo.webnote.com. Lá você tem mais curiosidades, mais questões sobre provas, você tem mais recursos lá. E também você pode fazer seus pedidos por lá também, além do e-mail, você também pode pedir também pelo site. Tranquilo, pessoal? Lá você tem material de apoio e entre outras coisas. Tranquilo? Que pode te ajudar. Aqui tá meu nome, professor Aldri. Tá, nós, hein? Como tá aqui também nesse cartaz bonito aqui, ó. Curso de História completo para concurso e vestibulares e também pré-militar. O e-mail historiacomp1@outlook, Facebook Istuçá, o telefone 3291650267 e o professor Aldri. Então, pessoal, vamos deixar de lenga-lenga. Falamos aí da nossa ladainha de sempre. O conteúdo que nós iremos abordar: História do Brasil. É isso aí. Professor, quantas partes de História do Brasil? Não sei, não me pergunte, tá bom? Mas eu vou fazer uma coisa bem tranquila. O que nós iremos observar? Introdução. Introdução, você sublinhou tudo, professor. Isso mesmo, sublinhei. Mas falaremos um pouco sobre a introdução, como que ocorreu esse processo de formação de Portugal e tudo mais, processo de colonização portuguesa e descobrimento. Beleza, pessoal? Então, uma imagem, uma figurinha para vocês verem, os índios vendo os portugueses chegando nos seus barquinhos. Tranquilo, pessoal? Ok. Vamos lá então, pessoal. Introdução. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Cara, vamos lá então. Introdução, pessoal. Nós já falamos sobre isso aqui
no nosso curso de História. Aqui no YouTube já falamos, já gravei várias aulas também para alunos falando sobre esse tema. Unificação europeia. Formação dos estados modernos, né, ou também chamados de estados absolutistas. E não deixamos de falar de Portugal. Lá falamos um vídeo específico sobre Portugal, mas vamos dar uma pincelada aqui como que foi essa formação de Portugal e como Portugal saiu na frente junto com a Espanha no processo de colonização, no processo de expansão marítima. Tranquilo? São os pioneiros, ou seja, o que é o pioneirismo? São os primeiros que vão sair para essa descoberta e tudo mais. Formação de Portugal, pessoal. A formação de Portugal está ligada, e muito, à chamada Guerra de Reconquista. Ou seja, o que foi a Guerra de Reconquista? A Guerra de Reconquista aconteceu quando os estados cristãos, os reinos cristãos, sentindo-se acuados pelo avanço muçulmano, que já tinha tomado quase toda a Península Ibérica, toda, entendeu? Só não chegou até os francos. E a união desses reis cristãos, você vai observar o quê? A expulsão, ou seja, a reconquista dessas terras sob domínio muçulmano. Então a Guerra de Reconquista é isso mesmo. É a reconquista dos reinos cristãos sobre o avanço muçulmano. Tranquilo? E o que vai acontecer? Dom Afonso VI, que era o rei de Castela e Leão, ele vai chamar alguns guerreiros, vai ser auxiliado por alguns cavaleiros, né? E dentre esses cavaleiros irá se destacar um cara muito foda, um cara que mata muita gente, um cara muito bom na espada, um cara muito bom na arte da oh meu Deus, agarrou na arte da cavalgaria, um cara muito bem animado, um cara extrovertido, um cara inteligente, né? Um cara e tudo mais. Beleza, vamos falar aqui da personalidade do nosso querido Dom Henrique de Borgonha. Dom Henrique de Borgonha, como eu já falei dessas qualidades dele, era um cara muito esperto, só não sabia mexer na internet, porque não tinha internet na época, mas o cara era um fodão. E o cara se destacou nessa Guerra de Reconquista. E o que irá acontecer? Dom Afonso VI, com essa grande gratidão por Dom Henrique, observando esse merecimento, esse grande empenho de Dom Henrique de Borgonha, vai dar a mão de sua filha, a Dona Teresa. Então a filha de Dom Afonso VI vai se casar com o Dom Henrique de Borgonha, que nesse caso ele vai dar o condado de Portucalense, e os dois estão submetidos às mando do rei. Ou seja, quando o rei precisasse deles, eles teriam que estar dispostos para ajudar o rei. O que irá acontecer? Desse matrimônio entre Dom Henrique de Borgonha e Dona Teresa, sua cônjuge, irá nascer um filho. O filho deles, Afonso Henrique. Só que, após a morte de Dom Henrique de Borgonha, pessoal, Dona Teresa, a mãe de Afonso, vai ficar no comando. E Afonso Henrique era um filho meio descontrolado. Ele não gostava de ver a sua mãe submetida a um rei de Castela. Tranquilo, submetido a Dom Afonso. E o que irá acontecer? Dom Henrique, Afonso Henrique, ele vai lutar contra a mãe dele. Isso mesmo, ele vai revoltar-se contra a sua mãe. Ele não aceitando essa subordinação à mãe, ao rei, ele vai lutar, vai levantar armas contra sua mãe e vai vencê-la em 1128 na Batalha de Mamit. Tranquilo, pessoal? E depois disso, ele vai vencer os reis de Castela e Leão em 1139 na Batalha de Ourique. Então, em 1139, pessoal, nasce Portugal. Tranquilo, pessoal? O Tratado de Zamora vai, nesse caso aí, conceder como a gente pode dizer, vai firmar frente ao rei de Castela e Leão a independência de Portugal. Tranquilo, pessoal? Beleza? 1139, nasce Portugal com o filho revoltado Afonso Henrique. Tranquilo, pessoal? E ele vai ser chamado Afonso
I. Beleza, pessoal. Depois disso, nós vamos falar também sobre a Revolução de Aves, uma coisa muito importante dentro da história de Portugal, e já falamos lá na unificação europeia quando falamos de Portugal. Uma pincelada aqui. O caso sem filho homem. O que vai acontecer aqui, pessoal? Dom Fernando de Borgonha, que é o rei de Portugal na época, aqui nós temos a dinastia de Borgonha, lembre-se disso, dinastia de Borgonha. Dom Fernando de Borgonha, ele é casado com Dona Leonor, chamada Ruiva, né? Só que esse casamento não gera filhos homens. E, pessoal, você sabe, nessa época, a hereditariedade, aquela coisa de ter filho homem, não tem filho homem, há um entrave aí na sucessão à coroa. E o que irá acontecer? Eles vão ter uma filha, a chamada Dona Beatriz, né? Que nesse caso vai ter todo o poder. Ela vai casar com Dom João de Castela, tranquilo? Mas só que, olhando bem, pessoal, a dinastia Borgonha, ela não aceita mulher suceder trono. E o que vai acontecer com isso? Dom João de Castela vai se revoltar e vai pegar o trono na sua mão. E aí vai se ver toda uma contenda formada de novo. Ou seja, a independência que Portugal teve de Castela lá em 1139, né, e a sua afirmação através do Tratado de Zamor, vai ver-se todo aos pedaços. E o que irá acontecer? Vai haver uma luz no final do túnel. Um casamento, um relacionamento por fora aí de Dom Fernando com outra mulher lá, que eu não lembro o nome agora, vai surgir um filho bastardo chamado Dom João de Portugal, ou chamado Dom João de Aves. E o que vai acontecer? Portugal vai apoiar a subida de Dom João de Aves, Portugal nesse caso, e vai lutar contra Dom João de Castela. Essa luta vai seguir na vitória de Dom João de Portugal, ou seja, a vitória da dinastia de Aves. E o que você vai estar vendo aí? Havendo a sucessão de uma dinastia, sai a dinastia Borgonha, com Dom João de Castela, e entra agora Dom João de Portugal, ou no caso Dom João de Aves. Tranquilo, pessoal? Essa é a Revolução de Aves. É muito importante porque depois dessa revolução vai começar a expansão marítima de Portugal. Beleza, pessoal? A introdução foi nesse caso. Eu quero falar para vocês agora o tal do processo de colonização português. Como que isso aconteceu? Não é à toa o cara vai falar assim, eu tô no poder, agora eu vou pegar um barquinho e vou sair aí procurando terras. Não é assim que acontece. Olha só, pessoal. O processo de colonização, pessoal, ele vai se dar após uma formação dos chamados estados absolutistas centralizados. Ou seja, por que Portugal e Espanha saíram na frente de Inglaterra, França, Itália, muito menos ainda, mas saiu na frente desses outros estados fortes? Por quê? Ele conseguiu se centralizar primeiramente, ou seja, conseguiu centralizar o poder na mão do monarca, conseguiu construir um estado absolutista centralizado. E o que eu quero dizer com isso? Você tem aqui um exército permanente fiel ao rei. Tranquilo, pessoal que está aqui. Uma ideologia de poder. O que eu quero dizer aqui, pessoal? As teorias absolutistas. Aí nós temos aqui o caso de Maquiavel, de Hobbes, de Goebbels e tudo mais. Aquelas teorias, as ideias que vão formar para que o cara se sustente no poder. O significado da permanência do rei no poder. Tranquilo, pessoal? E, principalmente, sai daquela economia feudal, ou seja, sai daquela economia local. Lembrando, pessoal, feudalismo e Idade Média. Eu não tenho sumiço todo, e eu não posso dizer que o comércio sumiu. Existe sim um comércio local e um comércio ainda pequeno,
muito restrito, fora ainda, mais distante, mas se predomina um comércio local, das feiras e tudo mais. Mas aqui, pessoal, eu vou observar a saída da economia feudal para a entrada do mercantilismo, pessoal. Muito importante falar sobre mercantilismo para a sua prova. Por quê? Mercantilismo, pessoal, é um conjunto de políticas para aumentar o prestígio do Estado. Como assim, pessoal? Olha só, são métodos, medidas adotadas para, por exemplo, uma balança comercial favorável. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Quando eu tenho uma balança comercial favorável, eu tenho menos importações e mais exportações. Como que eu faço isso? Aumento taxas alfandegárias, aumento tarifas e tudo mais. Ou seja, o produto que é para ser importado, ele fica mais caro. Então eu consigo exportar mais com preço menor. Isso é a tal da balança comercial favorável. O mercantilismo, pessoal, ele adotava esse regime. Ou seja, uma intervenção política do Estado na economia. Tranquilo, pessoal? Então nós vemos aqui no mercantilismo essa intervenção do Estado na economia, diferente do liberalismo, que iremos falar futuramente em outras aulas, que você tem uma menor interferência do Estado dentro da economia. O mercantilismo, nesse caso aqui, você tem o Estado fazendo as regras de todos os jogos da economia do Estado. Tranquilo, pessoal? Ele futuca a mão em tudo. O que você vai observar aqui nesse caso? Vai sair essa economia feudal local para uma economia de colonização. Ou seja, vão buscar novas colônias para você ter uma balança comercial favorável e também aumentar o seu chamado metalismo. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu tenho que aumentar minhas riquezas, os meus cofres, o meu ouro e prata tem que ser maior do que o do outro estado. Por exemplo, Portugal, ele tinha que aumentar mais ouro, ganhar mais ouro e prata para ter mais prestígio frente à Espanha, entre outros e tudo mais. Este é o mercantilismo. São práticas adotadas no mercantilismo. O metalismo e a balança comercial favorável. Tranquilo, pessoal? Beleza? Mas, principalmente aqui, temos que entender qual que é a jogada aqui. O processo de colonização português está ligado principalmente porque ele conseguiu se centralizar politicamente. Teve um exército permanente, fiel ao rei, deu esse negócio da ideologia do poder, ou seja, ter negócio dos teóricos absolutistas e tudo mais, a confiança de que o rei tinha que permanecer no poder, você tinha que dar aval ao rei, tudo, você tinha que dar atenção ao rei, entre outras coisas, mas aqui mais principalmente a entrada do mercantilismo. Então o processo de colonização se dá através desse formação dos estados absolutismo centralizado. E Portugal e Espanha conseguem fazer isso primeiramente que todo mundo. Tranquilo, pessoal? Beleza? E nisso eles saem para a expansão marítima. Mas primeiramente, pessoal, mas por que Portugal sai para o além-mar? Olha só, pessoal, muito interessante. Depois da Revolução de Aves, devastada pela guerra, Portugal contra Castela, Portugal está precário por causa dessa guerra. Então ele tem que ganhar mais dinheiro e tudo mais, conquistar, entre outras coisas, e ele começa a fazer isso. A burguesia lusitana, pessoal, ela vai começar a burlar, ela vai começar a contornar o monopólio italiano da cidade de Gênova e de Veneza. Ou seja, ela vai começar a burlar esse comércio, esse monopólio italiano, com quem? Com os orientais. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, pessoal? Então, o que eles vão querer? Eles vão querer atrás das especiarias, daqueles produtos que vão dar mais lucros para eles. Tranquilo? Então, sonhado caminho, a rota do ouro. Tranquilo, pessoal? Das rotas muçulmanas. A troca de tecido, ouro e entre outros artigos de luxo. O que você vai acontecer com isso? Em 1415, pessoal, o Portugal vai tomar Ceuta. É uma cidade ao norte da África. Tranquilo? Muito importante
com as rotas de ouro muçulmanas que passam ali. Eles vão começar a comercializar ali tecidos, vão começar a trocar ouro, entre outras coisas. Só que vai ter uma decepção. Os mouros, né, que dominam essas rotas, vão ver isso e vão começar a sair dali. Vão começar a desviar as suas rotas. Não queremos comercializar com vocês. E o que vai acontecer? Em 1434, há uma má sorte na expedição a Tanger, uma cidade próxima a Celta. E o que vai acontecer com isso, pessoal? Se eles não estão conseguindo ir por terra ali próximo ali, eles vão ter que fazer uma nova, tomar uma nova medida. Por quê? Eles foram brecados. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eles não conseguem sair para um lugar mais fácil, então eles têm que formar uma nova forma de como sair, chegar até as especiarias e tudo mais, as Índias e tudo mais, chegar às rotas de ouro, tecidos e tudo mais. O que vai acontecer, pessoal? Nesse caso, vai forçar eles a se modernizar no caso da expansão marítima, da navegação e tudo mais, e aquelas outras coisas, tudo nós já falamos. Então, nesse caso, pessoal, nós observamos que eles foram forçados a mudar a sua iniciativa para chegar até as Índias, para encontrar com essas rotas que deem lucros. O que vai acontecer? Eles vão começar com a expansão marítima. E vão chegar no Cabo de Bojoador em 1433 com o Henrique. Depois com o Nuno Tristão chega em Arguim em 1443. Importante aqui, em Arguim, pessoal, na ilha de Arguim, você vai começar a observar as primeiras trocas de ouro com escravos. Tranquilo? As primeiras trocas dos escravos, comprar escravos e tudo mais. Vai começar aqui em 1443. A troca de ouro por escravos, como nós já falamos. Em 1444, toma Cabo Verde. Em 1488, Bartolomeu Dias contorna o Cabo da Boa Esperança. Ou seja, lá embaixo ele consegue contornar o chamado Cabo das Tormentas, que vai começar a ser chamado de Cabo da Boa Esperança. Vai contornar o continente africano e vai chegar em Calicut com o Vasco da Gama, a tão sonhada chegada às ilhas. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então essa é a forma do processo de colonização portuguesa. Começa com um Estado centralizado, sai primeiro na frente de todo mundo porque consegue essa centralização. Tranquilo, pessoal? Aquelas características todas que falamos. Não consegue sair pelo norte da África, ele é barrado, então ele tenta contornar para chegar até as Índias. E consegue em Calicut com Vasco da Gama. Tranquilo, pessoal? E depois disso, pessoal, Pedro Álvares Cabral. Chegamos no carinha aí que descobriu o Brasil, né? Vamos pôr entre aspas aí que eu vou explicar para vocês bem detalhado o que é isso. Pedro Álvares Cabral vai sair, né? Um fidalgo vai sair em 1500, vai sair de Portugal com direção às Índias e vai bater em 1500 no nordeste do Brasil. Tranquilo, pessoal? Descobre o Brasil. Vamos falar desse descobrimento, pessoal. É interessante falar aqui que esse descobrimento está superado. Essa ideia, esse significado. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Desde 1492, quando Cristóvão Colombo descobre as Américas, né? E aquilo tudo mais que nós já estudamos já em vídeos anteriores. Essa coisa do descobrimento já é uma coisa um pouco sanada. Por quê? Como nesse caso aqui, em 1500, os portugueses já tinham uma ideia de que havia terra ao sul, né, pessoal? Tranquilo? E a mesma coisa que Cristóvão Colombo. O cara para sair assim do nada para descobrir alguma coisa no mar que ele nunca tinha navegado, ele tinha que ter uma ideia de alguma coisa do que ele iria esperar. Nós já comentamos isso quando nós falamos
sobre Cristóvão Colombo chegar à América, descobrimento da América. Tranquilo, pessoal? Então essa coisa de Brasil foi descoberto tipo assim, vamos dizer que não foi descoberto, né? Eles já sabiam mais ou menos que existiam terras ao sul, entendeu? Mas tudo bem. O que vai acontecer, pessoal? Pero Vaz de Caminha, o escritor, né? Ele vai chegar aqui e vai escrever o rei, né? Ao rei de Portugal. O negócio travou aqui agora, mas agora voltou. Ele vai escrever o rei. Pessoal, quando nós estamos falando de mercantilismo, como eu expliquei a vocês, você tem que o Estado manipulando, né, metendo a mão na economia, intervindo na economia. E você tem o metalismo, você tem a balança comercial favorável, principalmente o metalismo, ou seja, você tem que ter mais ouro e prata para você ter mais prestígio do que outro Estado, você formar um grande exército, conseguir pagar e tudo mais. O que estava procurando? Ouro e prata, né? As cartas de Pero Vaz de Caminha ficam muito evidente o que eles procuram. E para o rei ficar felizinho, ele tinha que achar o quê? O tal do ouro. Mas o rei fica triste. Por que fica triste? Porque as cartas de Pero Vaz de Caminha, quando ele manda para o rei, falando de grandes florestas, de um povo, um povo indígena e tudo mais, mas falando uma coisa totalmente contrária àquilo que o rei de Portugal queria. Aquilo que a coroa portuguesa queria, não estava interessado naquilo que dizia nas cartas de Pero Vaz de Caminha. Então, pessoal, você tem ali uma riqueza da fauna e tudo mais, mas o bom que era para ser achado, o ouro e a prata, cadê? Escafedeu-se, não está ali. Tranquilo, pessoal? Então, nesse primeiro momento, pessoal, nós iremos ver um desinteresse pela imediata colonização. Ou seja, pessoal, olha só, o comércio com a Ásia, pessoal, com a Índia e tudo mais, com as especiarias, é uma coisa que dá lucro. E como que você vai deslocar mão de obra, vai deslocar recursos para um local que você nem sabe ainda se você vai ter lucro? É uma jogada assim no escuro. Então a coroa portuguesa, no primeiro momento do descobrimento do Brasil, ela vai ficar desinteressada por essa imediata colonização do Brasil. Tranquilo, pessoal? Por quê? A Ásia em alta não desviar verbas. Ou seja, se a Ásia está dando lucros para nós e tudo mais, com a criação do Conselho das Índias e tudo mais, está dando todos aqueles lucros para a coroa, por que eu vou desviar verbas para um local que eu nem sei ao menos se vai me dar alguma coisa? Eu não conheço direito. Beleza, pessoal? Mas nós iremos observar que alguma coisa tem que ser feita. Não é só fixar a bandeira portuguesa aqui e ir embora e deixar a bandeira aqui. Ninguém vai aceitar isso. E, claro, que você tem que tirar algum lucro daquilo tudo ali. E o que vai acontecer? Vai começar o tráfico do pau-brasil. Por que pau-brasil? Era uma madeira boa para construir navios. O seu corante do seu pau fazer um corante para fazer tingir tecidos e tudo mais, era muito caro na Europa, no mercado e tudo mais. O pau-brasil, nesse caso, ele vai ser uma saída para comercialização. Tranquilo, pessoal? Mas, olha só, pessoal, eu falei para vocês que não há uma imediata colonização. Beleza, pessoal? Eles desinteressaram. Não tem esse plano de achamos agora, vamos começar a colonizar. Não. Só depois de 1530, pessoal, com Martim Afonso, que vai começar esse processo de colonização. Mas calma, vamos chegar lá ainda. Você vai ter aqui as chamadas expedições guarda-costas. Ou seja, o que são essas expedições guarda-costas? Em 1494, como eu vou falar mais à frente, você tem o chamado Tratado de Tordesilhas, ou seja, onde você divide as terras, então, Novo Mundo conhecido entre portugueses e espanhóis.
Óbvio que outros reinos não irão gostar disso, principalmente Francisco I da França. Ele vai dizer assim: me mostre aonde está o testamento de Adão que fala que as terras do Novo Mundo são pertencentes a Portugal e a Espanha. Então, isso vai levar, então, a uma preocupação em torno da proteção do novo território recém-descoberto, vamos dizer assim. Você vai observar que corsários, piratas, financiados aí por franceses e tudo mais, entre outros, vão querer vir aqui e traficar o pau-brasil, começar a arrancar o pau-brasil. Você vai ter depois, nós iremos falar mais à frente da França Antártica, que vai levar à formação do governo geral, mas calma, vamos chegar por partes. Então, o que vai acontecer? O rei vai começar a chamar as expedições guarda-costas. Para quê? É uma forma de você patrulhar o extenso território, né, o extenso litoral que é do Brasil, tranquilo, pessoal? Numa forma também de aliar com a exploração do pau-brasil. Ou seja, vamos proteger e ao mesmo tempo vamos explorar. Nós vamos ter aqui, pessoal, expedições de guarda-costas recomendadas para a coroa em 1516 e 1526, expedições lideradas por Cristóvão Jacques. Tranquilo, pessoal? E essas expedições vão vir para patrulhar, expulsar as pessoas barzinhas, né, vamos dizer, no caso, os invasores, e ao mesmo tempo aliar com a exploração do pau-brasil. Beleza, pessoal? Essa relação com a nova colônia, pessoal, vai se dar na forma das chamadas instalação das feitorias. As feitorias, pessoal, já vêm sendo usadas muito antes aqui, não é a primeira vez que é usada, nem é o caso das capitanias hereditárias que nós iremos ver no nosso próximo vídeo, já são usadas já antes, já na África, na Ásia, em colônias portuguesas nesse caso. Por quê? A partir desse momento que o processo de colonização portuguesa se dá em torno da África, de contornar o continente africano, eles vão formando colônias, feitorias, e assim aumentando o seu império português. E aqui no Brasil não seria diferente. Vão se formar feitoria, onde os índios vão lá cortar a ave, trazer para encher os navios e os navios ir embora para a Europa. Mas as feitorias, pessoal, nós temos que observar que elas não somente estavam ali para cortar a árvore e encher os navios. Estavam ali também para segurar, estavam ali também para fazer plantações em volta delas, criação de gado e entre outras coisas para pessoas sobreviver, né, pessoal? Mas as feitorias, elas são muito diferentes das feitorias africanas. Por exemplo, pessoal, nós vamos ter o caso da chamada da feitoria de Arguim em 1448, que ela é bem diferente das feitorias aqui no Brasil. As feitorias africanas, elas são mais guardenecidas, elas são maiores. Aqui não, as feitorias são mais modestas, mas só que há uma diferença. Há uma diferença que as feitorias, os portugueses, eles não tiveram que, no caso africano, conciliar com reis africanos, né, pessoal? Aqui eles tiveram um outro problema, ou seja, com o confronto entre índios e piratas e corsários. Isso nós iremos ver mais à frente. Mas principalmente, pessoal, esse conflito com outros países, e nós iremos ver qual que é a diferença de pirataria e corsaria, você vai observar que a corsaria, o rei vai mandar você assaltar e tudo mais. Mas o que vai acontecer, pessoal? A insatisfação com o chamado danado Tratado de Tordesilhas de 1494. Principalmente Francisco I, como eu expliquei para vocês, no testamento de Adão, ele vai falar onde Adão deixou no seu testamento que o Novo Mundo tem que ser dividido entre portugueses e espanhóis. E aí? Então, pessoal, você vai observar o quê? Como eu falei, o desinteresse pela imediata colonização do Brasil vai levar
depois de 30 anos, tranquilo pessoal, Portugal começar a preocupar-se em perder a sua colônia aqui no sul. Tranquilo pessoal? E o que vai acontecer? Vai mandar a expedição de Martim Afonso e depois começar as capitanias hereditárias, o governo geral e aquelas outras coisas. Mas, o que nós temos que entender aqui, pessoal, é que o processo de colonização português no Brasil, o descobrimento do Brasil e tudo mais, no primeiro momento, ele acontece de forma desinteressada por parte de Portugal. Ou seja, aquilo que Pero Vaz de Caminha escrevia nas cartas não enchia os olhos do rei, não enchia os cofres da coroa. Então, eles não querem desviar essas verbas lá das Índias para investir num lugar que eles mal sabem o que vai dar de lucro para eles. Claro, quando começar as capitanias hereditárias, aquelas outras coisas e tudo mais, você vai observar um declínio nos lucros com as Índias, aí eles vão começar a investir e tudo mais. Mas, nesse primeiro momento, você tem essa insatisfação por parte da coroa e não a imediata colonização. Ou seja, aquilo lá é nosso. Vamos guardar aquilo, vamos proteger as expedições guarda-costas. E nesse caso, vamos explorar, não vamos deixar aquilo abandonado, vamos ver o que tem lá para explorar, pau-brasil. Então vamos começar a traficar o pau-brasil para ganhar um dinheiro, né? Porque aquele troço não pode ficar parado, tem que dar pelo menos algum lucro. Nós temos que tomar conta. Tranquilo, pessoal? Depois disso, com essa insatisfação de outros países, de outros estados, você vai observar a preocupação do Estado português em começar a colonização de fato, vindo com Martim Afonso de Souza. Tranquilo, pessoal? Vai trazer também as mudas de cana, de açúcar, e começar assim um novo ciclo econômico do açúcar. Tranquilo, pessoal? Mas isso nós veremos na nossa próxima aula. O importante é entender aqui, nessa aula, claro, a formação de Portugal, como já explicamos, mas principalmente que a primeira parte, chamado pré-colonial, ou seja, você não tem um interesse firmado, um interesse forte da coroa em colonizar de fato o Brasil. O Brasil vai ficar em segundo plano, mas temos que tirar algum proveito de lá. Ou seja, vamos traficar o pau-brasil, vamos fazer expedições em guarda-costas, vamos aliar a extração com a proteção do litoral para expulsar os invasores. Por quê? Claro que ninguém ia ficar contente em ter tantas terras na mão de 2 únicos estados. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tudo bem? Então, na nossa próxima aula, falaremos aí um pouco sobre o pau-brasil, falaremos um pouco sobre o escambo, falaremos sobre pirataria e corsaria, falaremos sobre o começo da colonização. Mas isso ficará na nossa próxima aula. Obrigado em tudo. Qualquer coisa, mande um e-mail para historiacomp1@outlook.com.